Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Kneip e vamos falar sobre a Bundesliga. A segunda rodada do campeonato alemão terminou hoje e de jeito surpreendente também. A gente teve hoje uma goleada do Hoffenheim para cima do atual campeão da Bundesliga e da Liga dos Campeões. Isso mesmo, o Hoffenheim venceu de 4-1 o Bayern de Munique, um resultado extremamente surpreendente. A gente esperava que o Bayern de Munique fosse o franco favorito sem nenhuma questionamento. O time estava jogando um futebol absurdo, estreou marcando um 8-0 no Schalke, então assim, tava com a cara assim, pô, esse Bayern pode ser campeão invicto. E na segunda rodada cai a longa invencibilidade do time comandado por Hansi Flick, era de 32 jogos e cai com uma goleada, né? E esse é um tipo de jogo que é ruim, né? Abaixa um pouco a moral do time, e é um jogo que os outros oponentes vão estudar para tentar analisar algum tipo de fraqueza no esquema, porque sempre existe, né? Nenhum esquema é perfeito, nenhum time não tem nenhum ponto fraco, sempre acontece. E foi onde o Hoffenheim conseguiu explorar, mas vamos falar disso mais profundamente quando for a hora de falar do jogo do Bayern de Munique, porque a gente teve 9 jogos, né? Como sempre, a Bundesliga tem 18 times, temos 9 jogos por cada rodada e vamos falar um pouco de cada um. Tivemos também a vitória do Eintracht Frankfurt fora de casa sobre o Hertha Berlim, uma vitória importante, ainda mais por esses times no mais médio escalão da Alemanha. O Frankfurt que como podemos dizer, enfraqueceu desde a saída do Luke Jovic, do time que não é o mesmo daquela campanha de semifinal de Europa League, não tem tido grandes resultados, não começou bem a Bundesliga, mas agora consegue uma boa vitória, 3-1. É uma vitória assim que é importante para tentar levar um pouco a moral do time, que não tinha começado bem, uma vitória fora de casa contra um concorrente que teoricamente direto por posições, pelo menos pela Europa League, sempre é muito bom para a moral do time no começo. Quando a moral está elevada, os jogadores produzem mais. Uma excelente vitória do Eintracht Frankfurt. O mais não começou muito bem esse campeonato, né? Perdeu logo na estreia para o Leipzig e conseguiu perder ainda pior para o Stuttgart, né? O Stuttgart, que se não me engano veio da segunda divisão da Bundesliga, teve uma estreia ruim, perdeu por 3-2, estava chegando a estar 3-0 para o oponente, mas agora chegou contra o mais, mesmo fora de casa, venceu por 4-1. Um jogo que acabou tendo 2 expulsões, uma de cada lado, foi um jogo um pouco faltoso, mas de qualquer maneira, o Stuttgart já fez uma apresentação muito acima do que a gente estava esperando e conseguiu agora fazer um resultado fantástico, 4-1 e fora de casa, para tentar também, como eu disse, levar um pouco a moral. Vamos ver como é que o Stuttgart chega nessa temporada. Não é um time que eu estou com muitas expectativas, mas é um 4-1 que sempre ajuda bastante. E também tivemos o Arminia Bielefeld, mas vencendo o Colônia dentro de casa por 1-0, um resultado ruim para o Colônia. O Arminia Bielefeld também subiu da segunda divisão, eu presumo, eu acho que subiu também. Acho que os dois times que subiram foram o Bielefeld e o Stuttgart. E foi uma vitória assim, magra, mas eficiente, né? A gente sabe que esses times que sobem da segunda divisão têm suas limitações de elenco. Na segunda divisão pode ter até desempenhos fantásticos, mas quando chega na primeira, o nível é muito acima. Então, assim, é sempre bom ter uma vitória, ainda mais quando o time que já estava na Bundesliga. 1-0, que é importante também no começo da temporada. Cada vitória para esses times mais fracos conta muito. Tivemos também o resultado ruim do Borussia Mönchengladbach, um time que vai à Champions League, acabou apenas ficando no empate contra o Union Berlin, né? Um resultado ruim, né? O Mönchengladbach que já estreou contra o Dortmund, né? Sempre ingrato, né? Você começar contra um dos melhores times da Alemanha, mas o Mönchengladbach, em teoria, é também um dos grandes times da Alemanha, é um dos mais bem treinados, e teve uma partida ruim contra o Union Berlin em casa, 1-1, não foi uma grande atuação deles. E o Union Berlin também, assim, é um pouco de lucro, porque você está pegando um oponente que, em teoria, luta na parte de cima da tabela e sai com um ponto já é uma coisa satisfatória. Agora, o Mönchengladbach não jogou muito bem e vamos ver como é que vai ser a postura desse time. A gente sabe que o quarto lugar que eles fizeram na última temporada é muito difícil de se repetir, até por causa da condição de você ter que poupar jogadores para a Champions League, você ter que fazer esse rodízio no elenco, e durante essa pandemia isso sempre é um problema muito grave. Então, o Mönchengladbach não começa muito bem o campeonato, apenas um ponto nas 2 primeiras rodadas. Outro time que também não começou bem foi o Bayer Leverkusen, mas esse pelo menos teve um oponente bem complicado, o RB Leipzig, né? Ele não fez uma boa estreia contra o Wolfsburg, e o Leipzig foi enfrentar o Leverkusen fora de casa. Timo Werner faz falta, acho que essa é a grande verdade. O ataque do Leipzig perdeu sua principal arma. Tudo bem que o Werner até agora ele perdia alguns gols, tudo isso, mas ele era bem diferenciado, né? Ele conseguia fazer grande pressão, era um cara muito veloz. E faz falta um jogador desse perfil em qualquer time da Europa, basicamente, né? Ele era um perigo a mais nesse ataque do RB Leipzig,
e agora o time, né, sem esse jogador, depende muito da tática do Nagelsmann. Pode ser que o time vá longe? Pode ser sim, o Nagelsmann é um grande técnico, mas a verdade é que sem o talento, isso prejudica bastante o time. O talento ganha jogos, né? A gente já viu isso na Premier League, né? Quando a gente vê um time mal treinado como o United, mas enfrentando um bem treinadíssimo o Brighton, mas ganha por causa do talento individual dos jogadores. E o Leipzig não tem tanto talento assim. A mesma coisa vale para o Leverkusen, que perde seu principal jogador. Ambos perdem para o Chelsea, né? Tanto o Werner e o Kai Havertz foram para o Chelsea. E sem o Havertz também, o Leverkusen perde criatividade e perde um jogador que marca muitos gols. E acabou ali ficando nesse 1-1. Um resultado que não ajuda nenhum dos dois times que esperam lutar mais na parte de cima da tabela. Tivemos também o Augsburg enfrentando o Borussia Dortmund. Olha, o Dortmund, assim, convenhamos, é um time que precisa aproveitar as oportunidades. Era a grande chance de você ir para a liderança do campeonato aproveitando a derrota do Bayern de Munique. Agora, perder para o Augsburg, isso não faz assim, me acreditar muito no Lucien Favre, porque é um técnico que eu gosto, é um cara que trabalha bem os jovens, mas assim, não dá para aceitar uma coisa dessa. O Augsburg é um dos times mais da parte de baixo da tabela e o cara escalou um esquema bem curioso, né? O Lucien Favre fez um 3-1-4-2. É um esquema bem arrojado, assim, mas só que quando você faz um esquema muito diferente, né? Obviamente o Dortmund não estava acostumado a jogar nesse esquema, a tendência é o time ficar desorganizado e ter fraquezas que o adversário pode aproveitar. Igual o Augsburg jogando apenas no contra-ataque, conseguiu marcar 2 gols. Esse esquema não trouxe muita criatividade ofensiva e acaba que o Dortmund tem uma derrota bem feia e que, convenhamos, não era para você tentar inventar um esquema novo, né, Lucien Favre? Faz o feijão com arroz, que normalmente você sai com a vitória, você já tem um time extremamente talentoso, dá para vencer o Augsburg. Então, assim, uma derrota feia do Dortmund e assim, o Bayern tropeça e o Dortmund tropeça junto, você facilita muito para os rivais de Munique. A gente também teve Schalke 04 e Werder Bremen. O Werder Bremen, depois de ser pego uma goleada na primeira rodada, vence o Schalke. Eu digo, o Schalke é muito candidato a cair. Como tá jogando mal desde que voltou da pandemia? O Schalke tá jogando muito mal, dentro de casa de novo, uma atuação péssima, e o Werder Bremen, que é um time que foi muito valente na última temporada para conseguir ficar na Bundesliga. Óbvio que foi uma temporada ruim, não pode falar que foi valente no final, a temporada é boa. Não, o time quase caiu. Mas agora sim, pega o Schalke 04 e dá um 3-1 que poderia ter sido mais. O Schalke 04 tá jogando mal, precisa se consertar urgentemente, nem que isso signifique talvez até trocar de técnico, porque algo não está funcionando. Não faz sentido o time que voltou da pandemia lá brigando por uma vaga de Europa League, terminar lá mais para a parte de baixo da tabela e agora começar a pensar em lutar para não cair. Sinceramente, é um começo horrível para o Schalke, é o lanterna do campeonato, teve 8-0 do Bayern na primeira rodada e agora um 3-1 contra um time que teoricamente luta mais na parte de baixo. É o resultado surpreendente de hoje, né? Que coisa, né? O Bayern de Munique levando 4-1 do Hoffenheim. Olha, Hoffenheim prova que nem sempre a posse de bola, o volume de jogo às vezes significa que você vai vencer. O fato é que você ter as linhas mais altas, você pode se prejudicar no contra-ataque. A velocidade dos jogadores pode ser um fator determinante. O Lyon, naquele jogo contra o Bayern de Munique, antes do primeiro gol do Bayern, a gente teve alguns lances que o Lyon teve a chance de abrir o placar e não conseguiu, até às vezes por falhas dos jogadores de ataque do Lyon, mas eles conseguiram causar danos ao Bayern de Munique muito pelo contra-ataque, muito usando a velocidade. Já que a zaga do Bayern, apesar de muito eficiente, de bons nomes, ela não é tão rápida assim, então você consegue usar o contra-ataque, a velocidade dos atacantes para conseguir oportunidades claras de gol. E o Hoffenheim fez essa tática muito, mas muito melhor que o próprio Lyon, porque ele finalizou mais ao gol do Bayern que o próprio Bayern finalizou o Hoffenheim. Isso é uma coisa assustadora porque quase nenhum time conseguiu fazer isso. O Bayern sempre teve mais volume de jogo que os seus adversários. E o time com apenas 28% de posse de bola conseguiu se organizar perfeitamente contra o time mais forte da Alemanha para conseguir aproveitar as oportunidades que lhe eram parecidas. E com 8 chutes na direção do gol. O Bayern só teve 3 chutes na direção do gol. Superar um dos melhores elencos dessa maneira é algo para poucos. E o Hoffenheim é um time que está me impressionando bastante desde o retorno do futebol da pandemia, porque ele voltou bem depois da parada, conseguiu, se não me engano, a vaga para a Europa League e agora começa o campeonato alemão com tudo. E isso é um trabalho muito bom do Sebastian Hoheneb. Hoheneb, eu não sei como é que pronuncia essa última letra aqui, é uma letra do alemão, mas o Sebastian Hoheneb deu um nó tático no Hansi Flick, para mim o treinador da temporada, o que é surpreendente.
E eu acho assim, você pode ver também que ele usa o esquema de 3 zagueiros, que é o mesmo que o Rudi Garcia usou contra o Bayern de Munique naquele jogo pela semifinal da Champions League. Então ele estava se aproveitando mesmo da velocidade, usando os laterais como alas também, usando uma linha de 5 na hora de se defender. É uma coisa que o Conte trouxe de volta para o futebol também, convenhamos, né? Muita gente usava talvez assim, o esquema de 3 zagueiros, mas a eficiência que o Conte trouxe esse esquema é algo fora do comum e muita gente começou a reutilizá-lo, né? E agora a gente vê esse esquema sendo muito utilizado com eficiência em outros exemplos pelo mundo. A gente tem o Gasperini usando esse esquema muito bem, e agora a gente vê o Hoffenheim fazendo bom uso desse esquema, o Arteta tentando fazer uso do esquema de 3 zagueiros, e dá certo para alguns times, mesmo com o elenco limitado, se for bem organizado taticamente, consegue vencer oponentes mais fortes. E hoje foi o caso, e venceu com autoridade o Hoffenheim. Que vitória, hein? Vamos ver se o Hoffenheim consegue manter esse bom desempenho, porque até agora me parece um time que pode brigar não só por uma vaga de Europa League, mas quem sabe beliscar uma vaga de Champions, o que seria algo fantástico para o time que é propriedade de Dietmar Hopp, um homem que transformou o Hoffenheim em um time de Bundesliga. Se não me engano, o time até hoje não caiu, desde que o Dietmar Hopp começou a investir uma grande grana nesse clube, que é um clube assim que tem mostrado força, né, nesses últimos jogos da Bundesliga. Tivemos também Freiburg e Wolfsburg. O Wolfsburg tá tolerando meio com o Palmeiras também na coisa, só empata, né? É um time que tem uma defesa, na minha opinião, que é até sólida. Eu gosto muito do jeito que a defesa do Wolfsburg se posta taticamente, mas não é um ataque muito eficiente, né? Você pega o Freiburg, você espera que o time consiga produzir um pouco mais. E foi apenas com 1-1, você pega um dos times que também tendem a lutar mais para a parte de baixo da tabela e só fica no empate, é uma partida decepcionante. O Wolfsburg na última temporada poderia brigar mais à frente, brigar por uma vaga de Europa League com mais firmeza e não conseguiu muito por tropeços como esse. Esses times de médio escalão para cima têm que começar a ganhar esse tipo de jogo. E aí, infelizmente, assim, a gente vê que esses times oscilam demais. O Wolfsburg, por mais que tenha uma defesa que eu acho interessante, é um time que peca muito ofensivamente. Como é que fica a classificação da Bundesliga após essa rodada? Só existem 2 times 100% de verdade. Invictus tem alguns, mas 100% apenas o Hoffenheim e o Augsburg. O Augsburg, isso não vai durar tanto, mas o Hoffenheim impressiona bastante, né? 7 gols feitos, 3 sofridos. O time tá fazendo um trabalho impressionante, hein? Impressionante. 4-1 no Bayern, eu tô chocado até agora. Fantástico. Hoffenheim lidera com 6 pontos e o Augsburg é o segundo com 6 pontos. O Frankfurt é o terceiro com 4, o Leipzig é o quarto com 4, Freiburg também é o quinto com 4 e o Bielefeld também é o sexto com 4. Em sétimo lugar, Bayern de Munique com 3. Assim, vocês vão seguir a ordem e descobrir as posições dos times que estão com 3 pontos. Bayern de Munique, Stuttgart, Hertha Berlin, Dortmund e Werder Bremen. Esses são os times que estão com 3 pontos, uma vitória e uma derrota. Os times que estão com 2 empates são Leverkusen e Wolfsburg. Os times que estão com apenas um empate e uma derrota, Union Berlin e Borussia Mönchengladbach. E os times que estão na zona de rebaixamento e no playoff de rebaixamento, todos com 2 derrotas até agora, Colônia, Mainz e Schalke. Mas destaque para o Schalke, que marcou 1 gol e sofreu 11 gols. Assustador, não? É impressionante. 2 rodadas, sofreu 11 gols e marcou 1. Tudo bem que a primeira rodada é sacanagem, é o Bayern, mas de qualquer maneira, 11 gols, né? Saldo de menos 10 em 2 rodadas é um pouco assustador, tá? Mas agora vamos falar também dos artilheiros desse campeonato. O Kramaric, que é para mim a grande arma do Hoffenheim, que tem feito um grande trabalho, marcou 5 dos 7 gols, o artilheiro do campeonato. O Füllkrug, que é do Werder Bremen, está com 3 gols. O Serge Gnabry também está com 3 gols. Em assistências continuam os líderes do Bayern, Joshua Kimmich, Thomas Müller e Sané, ambos com 2 assistências. A gente também tem É claro, assim, não temos agora a seleção da rodada disponível. Eu gosto de falar a seleção da data do SofaScore, mas agora não está atualizando em 30 minutos como fazia antes. Agora está demorando um dia, por isso eu vou ficar devendo aí, é claro, a seleção da rodada. Mas de qualquer maneira, este foi a minha análise sobre esta segunda rodada da Bundesliga. Impressionante. Até agora eu estou chocado. Pô, 4-1. O Hoffenheim realmente impressionante. Vamos ver se esse time consegue manter esse bom desempenho até assim, a final da temporada. Eu torço para que continue, um time que eu estou gostando bastante nesses últimos anos. Por esse vídeo é isso, gente. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. De novo, peço desculpas por atrasar este vídeo. Eu estava com som alto aqui, os vizinhos estavam fazendo alguma festa, não posso controlar o que eles fazem, o direito deles fazerem, e acabou que o som alto estava atrapalhando aqui eu fazer o vídeo. Então, eu queria fazer um vídeo de melhor qualidade para vocês. Por esse dia é isso, até a próxima.